Bibliomania, por Marisa Midori. Professora, vejo que a senhora tem em mãos o livro de artista e a enciclopédia visual de Amir Brito Kador. Pode nos dar mais informações sobre esse livro, professora? Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. De fato, é um livrão, como você pode ver, não é? O livro de artista e a enciclopédia visual do Amir Brito Kador. O Amir Brito é um artista, professor de artes gráficas da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais e curador da coleção Livro de Artista. Trata-se de uma edição de 2016 e ele elaborou um projeto bastante complicado e ao mesmo tempo brilhante, porque ele tem uma matriz, que é a própria matriz enciclopédica, não é? Então é aquela boa e velha Enciclopédie do Diderot e do D'Alembert, e a partir desta matriz enciclopédia, ele cria um diagrama no qual enciclopedismo como uma ideia geradora e o livro de artista como objeto de observação funcionam ali a partir de algumas ideias força, não é? Podemos dizer assim, mais do que palavras-chave. Então tudo gira em torno do colecionador, de uma arqueologia de saber, o mundo no papel, enciclopédias visuais, a arte da memória, o livro por vir, a questão dos palimpsestos, não é? Que está na própria origem do suporte da escrita, das tecnologias de reprodução tão próprias da cultura do livro, principalmente após o período do Gutenberg, a ideia da gramatologia, das ficções, das alegorias da leitura e das alegorias, o que mostra o quanto o objeto livro e as possibilidades de investigação a partir do objeto se tornam infinitas, não é? Porque se ele tem uma matriz geradora, essa matriz ela se desdobra dentro desta enciclopédia, mas também ela pode adquirir outros desdobramentos na própria imaginação dos leitores. Professora, pode citar alguns verbetes presentes nessa enciclopédia? Na verdade, se eu citasse mais do que um verbete, nós ficaríamos aqui o dia inteiro, porque uma outra qualidade que essa enciclopédia tem é que os verbetes são bem robustos. Vou partir de uma ideia simples, por exemplo, formatos. Então é um verbete que geralmente, num livro técnico sobre editoração ou sobre artes gráficas ou produção gráfica, nós teríamos ali uma acepção bastante concreta. Formato é a forma do livro, não é? Então, um 14 por 21, um livro 20 por 25, e assim por diante. Mas aqui, a partir desse verbete, nós vemos que a proposta vai muito além. Por quê? Porque o formato, ele aparece vinculado às questões elaboradas pelos livros de artista, ou seja, o livro de artista ele deve seguir à risca o formato tradicional do livro, ele deve ser fiel ao códice, ou justamente o livro do artista ele existe para subverter a forma tradicional desse livro que nós temos em mão. Mas, ao mesmo tempo, ele recupera também da própria história do livro os múltiplos formatos que um dia já foram concebidos como livro, não é? E dentro desses múltiplos formatos, pensando, por exemplo, no mercado editorial hoje, nós poderíamos imaginar, será que alguns gêneros editoriais, até por uma questão mercadológica ou de identidade visual, eles têm uma relação direta com o formato? Por exemplo, quando nós falamos livro de bolso, geralmente nós pensamos no clássico, não é? Ou livros cujos autores já não existem mais. Quando nós pensamos manuais de contabilidade, geralmente vem a ideia um livro de um formato grande, com aquelas letras maiores, geralmente a tipografia em fracture. Então, são essas questões que a enciclopédia, às vezes, ela não vem responder a elas, mas ela vem sugerir vários desdobramentos a partir de um só verbete. A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori.